Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Deus, para que Deus nos ajude na exposição da sua palavra. Pai, nós nos colocamos novamente diante do Senhor. Hoje, Senhor, um culto de agradecimento, um culto que nós dedicamos a Ti, em Te agradecer por todos os livramentos que o Senhor vem nos dando durante esse mês, Senhor. Por tudo que nós não vemos, mas acontece e o Senhor nos livra. Pai, nós Te agradecemos por tudo, Senhor. Te agradecemos por Seu Filho amado Jesus Cristo, a qual foi nos dado. Agradecemos a Ti, Senhor. Agora nós Te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que a gente possa entender a Tua palavra, Senhor. Para que a gente saia edificados, fortalecidos na Tua palavra. Pai, nos ajuda esta manhã, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Atos capítulo 12, versículo 5. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. Glória a Deus. O irmão pode se assentar. Louvado seja o nosso Senhor. Irmãos, nós sabemos que não existe outra forma de a gente se comunicar com Deus. Não existe. Os homens inventam um bocado de coisa aí para se comunicar com Deus, mas só existe uma maneira de a gente ter contato com Deus, de a gente se comunicar, de a gente ter um convívio, é através da oração, irmãos. Não tem como a gente se achegar diante de Deus acendendo uma vela. Não tem como a gente oferecer algo a Deus para barganhar com Deus, para ver se a gente ganha alguma bênção. Não tem como, irmãos. Deus requer oração para que a gente possa estar com comunicação, ligados com Ele. Requer vida de oração. Uma vida, irmãos, que quando as coisas se apertam, você dobra o seu joelho e se comunica com aquele que pode fazer, com aquele que nada é impossível para ele, aquele que não tem barreiras para o agir da mão dele, pois a mão do Senhor está estendida a todos aqueles que o buscam, a todos aqueles que dedicam a sua vida a Deus. A mão dele não está mirrada. Não, a mão de Deus está estendida para a sua igreja. A mão de Deus está estendida para aquele que obedece a sua palavra, que guarda seus mandamentos. A mão de Deus está estendida para aquele que se compadece na presença do Senhor, aquele que entrega tudo a Deus, que aguarda por Deus. Então, a mão de Deus está estendida para eles. Então, o que nós devemos fazer? Orar sem cessar, irmãos. Tem dificuldade na sua casa? Ore. Tem alguma aflição que está rodeando a sua família? Ore. Busque a Deus. Tem uma vida consagrada a Deus, irmãos. Nós temos os grandes exemplos de homens de Deus que tinham uma vida consagrada a Deus, uma vida que foi dada a Deus. Eles deixaram as coisas de lado e se compadeceram em fazer a vontade de Deus. Elias é um deles, um homem comum como qualquer um de nós, sujeito a qualquer paixão, mas este homem se compadeceu diante de Deus. Ele entregou a vida dele a Deus de uma forma tão grande que este homem ora a Deus e fogo desce do céu. Um homem como nós. Este homem ora a Deus e não chove sobre Israel durante 3 anos e 6 meses. E após isso ele volta a orar a Deus e a chuva desce sobre Israel e a terra produz seu fruto. O que esse homem tinha de especial que nós não temos? Por que hoje nós não temos homens assim? Por que a igreja está carente de homens de Deus, mulheres de Deus? Porque deixaram de orar, irmãos. Deixaram a oração de lado. Deixaram de ter uma vida consagrada ao Senhor. Como a manifestação de Deus virá se você não ora? Elias tem uma vida diante de Deus. Esse homem tinha uma vida diante de Deus de uma forma tão grande que no momento da seca, da escassez, Deus diz: ó, vai ao ribeiro de Querite, lá eu irei sustentar. E ali ele tinha água, pão, carne. Deus ordenou os povos que levassem até aquele homem. Imagine Deus ordenar animais a levar comida ao homem. Imagine.
a consagração que esse homem tinha com Deus. Imagina, uma forma que ele entra na casa de uma viúva, e a viúva diz: o que tem para mim? Ó, só tenho aqui um material para fazer um pão, e depois desse pão eu e meu filho irá morrer, porque a seca estava lastrando toda Israel. E aquele homem chega naquele lugar e diz: ora a Deus, e o óleo da botija não se acaba. O óleo da botija não se acaba, a farinha não se acaba. E aquele homem se sustenta a mulher e aquela criança. O homem que aquela criança tem algo diferente, vem a falecer, o filho daquela viúva vem falecer, e aquele homem com consagração a Deus faz aquela criança voltar. O que esse homem tem, né, que nós não podemos ter hoje? Porque aconteceu naquele tempo e não pode acontecer hoje, porque o mesmo Deus daquele tempo é o Deus de hoje. Não mudou não, irmãos. Deus não muda. Deus é imutável, Ele não muda. Ele não tem variação como nós temos. Hoje estamos bom, amanhã eu estou ruim. Hoje eu não estou bem, amanhã eu estou bem. Deus não é como nós. Pensamos algo hoje, amanhã não pensamos mais. Voltamos atrás. Não. Deus é o mesmo. O mesmo Deus de Elias é o Deus de hoje. O que está faltando, irmão, é cada um de nós cair em si e rever e enxergar este Deus. Está faltando a igreja. Por que a igreja hoje não tem mais poder? Você não vê mais cura, você não vê mais libertação, você não vê almas se convertendo verdadeiramente, porque a igreja não quer mais orar. A igreja faz uma vigília, é uma bagunça. É mais, você parece que está ali em uma festividade do mundo do que em uma vigília. É uma bagunça. Querem ali excitar os desejos carnais. Quer dizer, eu não posso mais curtir uma festa do mundo, então eu tenho que trazer essa festividade para dentro da igreja para eu alimentar a minha carne. Não, eu não estou lá no mundo, mas na igreja tem algo que eu gosto. Então como é que Deus vai trabalhar nisso? Não tem como Deus trabalhar nisso, porque você está alimentando os seus desejos. Isso não pode mais, não estava no mundo, então traz aquilo lá para o mundo, para cá, dentro da igreja. Vamos adaptar ao evangelho, ao gospel, e traz para dentro da igreja, porque aqui eu vou me alegrar da mesma forma que eu estivesse no mundo. Mas só que Deus sonda os corações, irmãos. Deus sonda os corações, prova os rins, para dar de acordo a obra de cada um. Deus vai dar de acordo a obra de cada um. Então, vemos a igreja hoje em escassez de almas convertidas verdadeiramente, de expulsão de demônios, de curas. A igreja está em escassez, porque a igreja não dobra mais o joelho, irmãos. A igreja não dobra mais o joelho, e quando dobra, o coração está longe de Deus. Amor, fala, canta, prega, mas o coração está longe. O coração está longe. Isso é abominação aos olhos de Deus, irmãos. Então, se nós quisermos ter uma vida com Deus, nós temos que nos colocar na posição, homens e mulheres de oração. Não temos segunda opção, o plano B, não, o plano é A. O plano é A, é a primeira opção, oração. Eu estou passando por um momento difícil. O que eu tenho que fazer? Dobrar o meu joelho, buscar a Deus e esperar na vontade de Deus. Nós vimos ontem que aqueles irmãos esperaram na palavra da paciência de Deus. Então ele diz: vocês esperaram na palavra da minha paciência, então também eu vou livrar vocês da tentação. Eu vou livrar vocês da tentação. É isso que nós devemos voltar a fazer, irmãos. Oração. Nós vamos começar a campanha aí da Caixa, dos pedidos. A gente vai em casa, toda sexta-feira a gente vai estar lá em casa orando, pedindo por aqueles pedidos. A Caixa não vai fazer nada não. A Caixa não vai fazer milagres, não. Só que a nossa ligação com Deus, a nossa fé a Deus pode fazer. Elias olhou para o céu, orou, e a chuva cessou, parou a chuva.
que Deus não pode ouvir os nossos pedidos e vamos depositar ali na caixa? Por quê? Se nós tivermos uma vida de ligação com Ele, oração, pedindo a Deus, Senhor, salva a minha família, eu vou colocar ali, Senhor, naquela caixinha, a salvação da minha família. Senhor, traz isso para mim. Então, se nós se compadecermos, pedirmos a Deus, Deus pode agir, irmãos. Deus pode agir, assim como Ele ouviu a oração de Elias ali, para cessar a chuva sobre Israel. Ele pode ouvir, Senhor, salva a minha família. Senhor, eu estou passando um momento difícil, preciso de uma porta de emprego. O Senhor sabe da minha necessidade. Então eu aguardo no Senhor, eu vou colocar ali dentro, eu vou pedir a Deus, meu joelho vai para o chão, pedindo a Deus, para que Ele ouça o meu pedido. Então toda a nossa necessidade, irmãos, tem que ser exposto a Deus. Buscai a Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar. Não tem segundo, não tem terceiro. Primeiro lugar. Buscai a Deus. E as demais coisas que necessitamos, é Ele que vai acrescentar, irmãos. É Ele que vai acrescentar. Essa semana eu passei por uma situação de uma irmã em Cristo. Mas é coisa que me deixa triste. A pessoa estava desempregada, aí sem expectativa de nada. Deus abriu a porta, arrumou um trabalho. Vou dizer, todo trabalho, irmãos, é sacrificante. Todo trabalho você tem que dar seu sangue. Todo trabalho você tem que estar ali se compadecendo, sendo útil. Pronto, Deus arrumou um trabalho. A pessoa está no trabalho, agora está achando ruim. Porque está pesando demais, porque eu não estou aguentando, porque é meu salário. Mas quando estava desempregada, pedindo a outro um trabalho, Deus abre a porta, agora esse trabalho não presta. Uma pessoa que não espera em Deus, Deus abriu aquela porta do trabalho, mas Deus pode abrir outra, se depender de você. Se você vê que aquilo está um pouco pesado, continue trabalhando, mas peça a Deus, Senhor, não está vendo como estou aguentando, mas eu espero na tua providência. E é Deus que vai abrir a próxima porta, não é eu que vou fazer, não é eu que fico lá e dizer, eu não quero esse, eu quero o melhor, eu vou brigar com um, brigar com o outro. Não, eu tenho que esperar na providência de Deus, para que Deus abra outra porta. Deus está vendo o que eu não estou aguentando, Deus está vendo as dores que eu estou sentindo. Então é Ele que vai me abençoar, Ele que vai me exaltar. Mas as pessoas estão loucas, irmãos, querem fazer com sua força. Aí foi, procurou lá a conversa, e você sabe, né, que isso, a pessoa se queima, de outra oportunidade não acha mais. Naquele momento a pessoa diz, não, beleza, tranquilo, mas ele diz, outra não acha mais. A pessoa se queima. Mas as pessoas querem fazer de acordo com a sua vontade, não querem esperar em Deus, não querem esperar na providência de Deus. Não, eu tenho que ir lá, tenho que brigar, eu tenho que discutir para quem mudar meu trabalho. É complicado, mas Deus não trabalha não, irmãos. Deus não trabalha não. Deus quer ver aonde você bota os seus olhos. Onde é que está seu coração? Onde está seu coração? Está teu santo tesouro. Onde está seu coração? Está seu tesouro. Onde é que está seu tesouro? Está aqui na terra? Está nos seus bens? Está na sua providência? Ou seu coração está em Cristo? Se o seu coração está em Cristo, nós esperamos em Cristo. Pedimos, clamamos a Ele, batemos na porta para que Ele abra e esperamos Ele abrir a porta. Assim Elias fez. Elias orou a Deus, não chova mais. E o Senhor diz, não chove mais Israel. Mas chegou um momento que ele disse, Senhor, chove, traz chuva dos céus. Ora a Deus e a chuva cai novamente. Então nós devemos ter uma comunhão dessa, irmãos. Não é que você vai orar para parar de chover. Mas quem sabe, se Deus quiser. Se Deus quiser que chuva, se você for justo diante do Senhor, se você for um homem que se compadece, homem de oração, uma mulher de oração, Deus não pode fazer? Por que não? Por que não? Não tem diferença, irmãos. Elias era um homem como nós, sujeito às paixões, não era um super-herói, não. Era uma pessoa comum.
Mas a diferença dele é que ele orava, ele buscava a Deus. E hoje eu quero trazer aos irmãos um resultado de oração, uma resposta que veio do alto, porque a igreja orou, porque a igreja se fechou e começou a clamar a Deus, e Deus traz a providência dos céus. Algo sobrenatural acontece sobre a vida do apóstolo Pedro. Vamos começar a expor a palavra de Deus. O dia mau. Todos nós temos um dia mau. Todos nós vamos ter um momento de aflição, um momento de incerteza. Todos nós vamos ter. Vamos passar por isso. O dia mau. Atos capítulo 12, versículo 1 ao 6. Ora, naquele tempo, o rei Herodes estendeu sua mão para maltratar alguns da igreja e matou Tiago, irmão de João, à espada. E ele, vendo que isso agradou aos judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro. E era o dia dos pães ázimos. E havendo prendido ele, e colocou na prisão, entregando a quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. E quando Herodes estava para trazê-lo nessa mesma noite, Pedro estava dormindo entre dois soldados, presos com duas correntes, e os outros guardas diante da porta guardavam Pedro. Olha que situação. Herodes se levanta contra a igreja de Cristo. O dia mau chegou. Herodes se levanta contra os irmãos, e ali ele pega Tiago, o irmão de João, e mata a espada. Aquilo diante da igreja foi uma tragédia. Perdeu um irmão em Cristo, o irmão que tinha um discernimento de pregar o evangelho, de estar junto com os irmãos, de fortalecer os irmãos, e Herodes pega Tiago e mata. Isso foi um golpe para a igreja. Quantos irmãos não sentiram a falta do irmão? E a morte de Tiago agrada aqueles que são compositores da igreja, os da sinagoga de Satanás. A morte deste santo agrada este povo, e este povo fica alegre com isso. E Herodes, vendo que o povo se agradou, o que foi que ele fez? Ele vai pegar o líder da igreja, Pedro. O líder, aquele que liderava, aquele que estava na frente, aquele que fortalecia os irmãos. Imagine a imagem de Pedro diante da igreja, o homem que estava próximo de Cristo, que viu os milagres que o Senhor fez, viu como Cristo foi glorificado em toda a sua glória ali naquele monte. O homem que tinha uma comunhão com Deus, o homem que fortalecia a igreja, que plantava a igreja. Herodes pega Pedro. Imagine que bomba cai dentro da igreja, os irmãos ficam sabendo que Pedro está preso, e sabiam que Herodes iria apresentar Pedro para matá-lo, como ele fez com Tiago, porque isso agradou o povo queria ver sangue, o povo queria que matasse os irmãos. E Herodes, vendo isso, eu vou ficar bem com o povo, vou pegar Pedro, o líder, vou acabar com isso aí, com essa igreja, vou pegar o líder. E vai, pega Pedro e coloca na prisão. Mas só que quando ele pega Pedro, estava próximo ao dia dos pães ázimos, a Páscoa. E aí nesse período não poderia matar ninguém, porque era uma festividade judaica. Todos estavam ali reunidos para essa festividade. Então Herodes diz: passando a Páscoa, eu apresento a ele e mato ele. Então Pedro já estava sem nenhuma expectativa, irmãos. Pedro já estava condenado. Pedro não tinha mais para onde ir. Não tinha possibilidade de dizer, quem sabe Herodes vai esquecer isso. Não. Pedro já estava com a cabeça ali na guilhotina, para ser morto. Só o tempo de passar o dia dos pães ázimos, da Páscoa, Herodes ia apresentar e ia matar o líder da igreja,
aquele que puxava todo mundo. Imagine que golpe iria ter a igreja, vendo o seu líder ser morto. Os irmãos iriam entristecer e quem sabe até a igreja iria acabar. Porque aquele que liderava, aquele que puxava todos, que fortalecia, ia ser morto diante de todos. Então a igreja estava sem expectativa. O nosso irmão Pedro está próximo à morte. O líder que nos lidera, que diz o que nós temos que fazer, o implantador de igrejas. O que nós vamos fazer agora se nós perdemos Pedro? Então Pedro estava já com a cabeça na guilhotina. E veja bem, e havendo prendido, ele o colocou na prisão, entregando a quaternos de soldados. Esse quaterno, irmãos, quer dizer 16 soldados. Uma tropa tinha 4 soldados. Um turno ali, vamos dizer, pela manhã, ficava 4 soldados ali guardando aquele lugar. Mas Herodes viu que Pedro era muito valoroso, ia ser um troféu para ele. O que é que ele faz? Ele bota 16 soldados para vigiar Pedro. Se um turno era 4, ele agora, olha só, bota mais aí, fortalece a guarda, para que esse homem não escape, para que ninguém tente me tirar ele daqui. Então ele bota 16 soldados. E chamando a atenção, estava 16 soldados ali, ainda tinha 2 soldados, cada um no braço, preso em correntes, dentro da prisão com Pedro. Pedro estava preso, ligado, cada braço a cada soldado. Na porta tinha mais 2, na frente tinha mais 2, e estava numa prisão de segurança máxima, que não tinha como escapar. Não tinha como escapar, irmãos. Não tinha possibilidade de deixar ele sair. E havia soldados que estavam presos com ele, em um braço, uma corrente, um de cada lado. Como este homem ia sair daí? Já estava condenado. E Herodes se alegrava no seu coração. Vou matar o líder, é o líder, peguei ele, vou acabar com a igreja. Mas aqui, irmãos, nos fala algo que hoje em dia nós podemos fazer também, irmãos. Hoje em dia, como esses irmãos fizeram, nós também podemos fazer em prol das nossas causas. Estamos aqui orando pelo caderno de oração, pessoas que confiam em nós, nos dão os nomes para que a gente possa orar. Então, se nós tivermos uma comunhão com essa igreja, será que Deus não vai ouvir essas petições? Deus não vai tocar nesses corações? A diferença, irmãos, é feita agora. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. Olha a diferença. Olha a diferença. A igreja aqui não procurou uma autoridade, um advogado para tirar Pedro da prisão. Não, manda um advogado lá para recorrer isso aí, que essa prisão é ilegal. A igreja não fez isso. A igreja não coletou dinheiro para poder pagar a fiança de Pedro. Não, eles não fizeram isso. A igreja não se reuniu em um motim para tirar Pedro à força. Vamos quebrar tudo, vamos fazer tumulto, a gente vai tirar Pedro de lá. Não, a igreja não fez isso. Mas ao contrário de toda a expectativa que quem sabe Herodes estava tendo, e alguém vir tirar Pedro da prisão, então fortalece ele, guarda ele para ele vir. Toda a expectativa que Herodes tinha no seu coração, pensando que os irmãos iam fazer um motim, iriam trazer uma bagunça para tirar Pedro. A igreja mostrou o contrário. A igreja mostrou a Herodes o contrário. Pois Herodes pensava que, esses homens podem invadir e tirar o Pedro daqui. Fortalece aí, bota 16 soldados. Um turno é 4, mas eu quero 16 aí com eles. Para assegurar que ele não vai fugir e ninguém vai tirar ele da cadeia. Mas a igreja de Cristo fez o contrário. Olha o que a igreja fazia. A igreja fazia oração sem cessar. Sem cessar. A igreja se reuniu. Quem sabe ali, irmãos, com a mente já pensando, meu Deus, Pedro já está morto. Nós não sabemos, não temos a notícia dele, o que aconteceu com ele lá. Quem sabe nós já matou o nosso líder.
Meu Deus, o que está acontecendo? Pegaram o nosso líder. Imagine o pavor que esses irmãos estavam ali, sem ter notícia, sem saber de nada. O líder da igreja preso, o irmão já tinha sido morto, Tiago, o irmão em Cristo. Então imagine como o coração desses irmãos estavam, como a mente desses irmãos estavam. Mas, irmãos, apesar de toda a tribulação que esses irmãos estavam passando, eles preferiram orar, eles preferiram buscar a Deus, eles preferiram dobrar o seu joelho e buscar a Deus. Olha, os irmãos buscavam a Deus sem cessar, orando, clamando, chorando pela vida do irmão, se compadecendo com aquele irmão que estava passando aflição. Oravam a Deus, buscavam a Deus. E hoje em dia, irmãos, para que nós possamos fazer o que essa igreja fez, nós devemos nos fortalecer, devemos estar fortes diante do Senhor, para que a aflição que venha sobre nós, venha sobre a vida de um irmão na igreja, não venha tomar toda a igreja e os irmãos percam o caminho, os irmãos deixem de orar, os irmãos pensam, não tem mais jeito, não tem mais jeito, mas deixa lá, vai fazer mais o quê? E assim, com esse pensamento, deixe de buscar a Deus, deixe de buscar aquele que pode fazer. Então, o que é que nós devemos fazer hoje em dia, no tempo que nós estamos vivendo, para ter essa maravilha que esses irmãos lá antigamente tiveram? Em ter uma posição de dizer, está tudo ruim, a gente não está vendo saída, mas vamos orar a Deus, porque Deus pode abrir a porta, porque a chave da vida está na mão dele, ele pode abrir porta, e ninguém pode fechar. Então, como nós vamos ter essa força, esse vigor para buscar a Deus? Olha o que Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18 diz, Efésios 6, capítulo 10 ao 18. Glória a Deus. Olha o que diz, E finalmente, irmãos meus, sedes fortes no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as ordens espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Olha o que nós devemos fazer: tomar toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. O que é esse ficar firme? Não ter dúvida na sua mente, não ter duplo ânimo, é você confiar na providência do céu, é você estar firmado naquilo que vem lá do alto. Porque se firmarmos aqui nesta terra, vamos cair, vamos ter dúvidas, vamos ter incertezas. Olha o que Efésios diz: estais, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade e vestido a couraça da justiça, e calçado os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E como é que nós vamos tomar essas armaduras? Como é que nós vamos ter essas armas contra as hostes malignas, contra os espíritos malignos, contra as potestades, principados? Agora Paulo diz aqui, orando em todo tempo, com toda oração, súplicas no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplicas por todos os santos. Oração, irmãos, oração. As armaduras celestiais só virão sobre a nossa vida se nós tivermos uma vida de oração, orando
dizer que não tem dia mau, não, irmãos. Não tem dia escuro, não. A nossa vida, a vida do crente, é orando todo o tempo. Você pode estar passando por uma dificuldade que você não vê a saída. Você está em um beco sem saída. Mas saiba que o Deus que você serve tem uma chave. E Ele abre porta aonde não tem, irmãos. E esta porta que Ele abre, ninguém fecha. Ninguém pode fechar. Então, se tivermos em oração em todo o tempo, com toda oração e súplicas no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança e súplicas por todos os santos. Nós vemos duas coisas aqui, oração e perseverança. Oração e perseverança. Oração, vigilância e perseverança. Se nós tivermos uma vida assim, em oração, vigilância, perseverança, nós podemos fazer o que esses irmãos fizeram com o apóstolo Pedro. As nossas dificuldades podem cair a qualquer momento, se nós tivermos uma vida consagrada a Deus. Se no momento da dificuldade, você não tem o que fazer, você vai para o joelho. Mas o Senhor, essa dificuldade é muito grande para mim, eu não consigo fazer, eu não tenho forças para segurar, mas o Senhor tem. O Senhor pode, o Senhor pode, o Senhor pode, porque eu sou Deus, e nada é impossível para o Senhor. Então, Senhor, eu coloco a minha causa diante de Ti, minha causa está diante do Senhor, porque eu não posso fazer, eu sou pequeno demais, diante desse problema grande, mas o Senhor pode, pois nada é maior do que o Senhor. Então, se nós estivermos revertidos com a armadura, que o princípio da armadura é oração, nós vamos passar por qualquer coisa, irmãos. Vamos ser fortalecidos no momento, no dia mau, no dia da incerteza, no dia da dúvida. Estaremos fortalecidos na oração e na palavra do Senhor. Então vamos fazer como esses irmãos fez, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. A igreja se fechou e começou a pedir a Deus providência. Senhor, Pedro está lá, quem sabe ele está morto. Pedro está lá, Senhor, para se apresentar depois da Páscoa. Quem sabe que o nosso irmão está lá? Quem sabe não tomou tanta porrada lá? Como é que o nosso irmão está? Nós temos certeza, nós não sabemos. Mas devido a toda a dificuldade, a igreja parou, e começou a pedir a Deus. Começou a pedir a Deus sem cessar, sem botar a mente outra coisa. Não, vamos pedir a quem pode fazer. É Deus, vamos pedir a Ele. E nós vemos o resultado, a providência vem do céu. Não pense que a providência vem desta terra. Deus pode usar os ímpios para nos abençoar, pode. Mas em primeiro lugar, a providência vem lá de cima. A ordem vem de lá de cima. A ordem vem do trono de Deus, para tocar no coração do ímpio para lhe abençoar. O que foi que eu falei aqui ontem? Quando o povo de Deus saiu do Egito, o que aconteceu? Deus diz, peça a eles, peça ouro, peça prata, peça joias preciosas, peçam vestes. E aquele povo deu tudo que tinha. E o povo de Deus saiu rico do Egito. O povo de Deus saiu rico. O povo antes que era pobre, era miserável, era escravo dos egípcios. Mas Deus fez aquele povo ser glorificado, ser exaltado no meio daqueles que afligiam a Ele. Então, se nós tivermos uma vida consagrada ao Senhor, a providência pode vir do céu a nosso favor. A providência pode ser derramada de cima para baixo e nos abençoar. A providência vem do céu. Atos capítulo 12, versículo 7 ao 10. Olha, e eis que o anjo do Senhor, Atos capítulo 6, do 6 a 10, irmãos. E quando Herodes estava desculpe, é o 7 mesmo, é o 7. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocou a Pedro no lado. O despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das suas mãos as suas correntes.
E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim ele fez. E ele disse-lhe: lança-te a tua veste sobre ti e segue-me. E ele, saindo, o seguiu. E não sabia o que era, não sabia que era verdade, era verdadeiro, o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele achava que via alguma visão. E quando ele passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo. Saíram e percorreram em uma rua. Imediatamente o anjo do Senhor se apartou dele. Veja, irmãos, o que aconteceu pela perseverança dos santos. Veja, a providência de Deus veio sobre Pedro. A igreja está orando sem cessar, buscando o Senhor, mesmo no dia mau, mesmo na incerteza. A igreja se compadeceu em oração. E o que foi que aconteceu? A providência de Deus chegou. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele. E resplandeceu uma luz na prisão. Aquele lugar que não tinha expectativa de nada, irmãos. Aquele lugar que talvez seria o último lugar de Pedro. Na nossa mente, a gente estava pensando o quê? Já acabou. Acabou. Quem vai tirar Pedro de lá? Como nós vamos tirar Pedro de lá? Acabou, não tem mais o que fazer. Mas, irmãos, para o crente, para o verdadeiro crente, não tem fim não, irmãos. Não tem fim. Para o crente, sempre, quando ele dobra o seu joelho, tem providência, irmãos. Tem providência, tem resposta de oração, irmãos. Para as pessoas que estão no mundo aí, a vida, acabou, morreu, já foi, não tem mais jeito não. Mas para o crente é diferente, irmãos. O crente tem poder, irmãos. Esse poder tem que ser ativo em nosso coração, irmãos. Esse poder, irmãos, tem que ativar. Esse poder é dado pelo Espírito Santo, irmãos. É Ele que nos traz a comunhão com Deus. É Ele que nos compadece no dia da aflição, da dor. É Ele que fala, manso em nossos ouvidos. É Ele que nos inclina a fazer o que é certo. Muitas vezes nós caminhamos por lugares errados, pensando que está certo, mas Ele chega e diz, sai que está errado. Aí está errado. É essa voz, é esse sentido que nós devemos estar ativos para ouvir, irmãos. Não é conselho de ímpio, não, irmãos. Não é conselho do mundo, não. Não é isso que nós devemos estar ativos, não. Devemos estar ativos, o conselho que vem lá do céu. O sussurrar do Espírito Santo. Mas para você ouvir o sussurrar do Espírito, você tem que estar ativo, irmãos. E o que é esse estar ativo? Uma vida consagrada a Deus. Uma vida dada a Deus. Uma vida santa ao Senhor. Nós ouvimos aqui ontem, estudamos que o Senhor é um Deus santo. O que é ser santo? Uma coisa separada, uma coisa que é tirada exclusivamente para Deus. Uma coisa que não tem mais a ver com as coisas do mundo, não. Você foi separado, você foi tirado para exclusivamente adorar a Deus. É só você ver, dentro da sua casa, todo mundo adora a Deus. Todo mundo é cristão, nem sempre. Mas Deus tira um ali, esse eu quero para mim. Esse vai ser para mim, porque esse vai orar, esse vai me buscar, esse vai me louvar. Esse vai ser a diferença. É isso que nós devemos analisar, irmãos. O Senhor nos tirou do meio das trevas. E agora nós devemos ser a diferença. E qual é essa diferença? Eu vou orar por minha família. Eu vou dedicar minha vida em oração à minha família, para que eles também tenham esta bênção sobre eles. A igreja orou e Deus mandou um anjo para tirar Pedro da prisão. Um anjo, de uma forma tão grande que Pedro achava que ele estava sonhando, ou ele estava ali dormindo. Outra coisa que nos chama a atenção, no momento da aflição, o crente descansa. O crente não fica aflito, ou fazer o quê? E agora? O crente descansa, Pedro dormia, sabendo até que ia ser morto. Pedro sabia que ia ser morto no outro dia, mas Pedro descansa.
descansar, para ele dormir, um sono bom, tranquilo, ali, acorrentado com o soldado de um lado do outro, mas ele estava dormindo, de uma forma que o anjo toca nele, ó, acorda, bota a sandália, veste suas vestes, vem. Pedro descansava em Deus, Pedro descansava no Senhor, e Deus traz a providência de uma forma tão grande que Pedro pensava que estava sonhando. Pedro estava ali, botou sua sandália, botou sua roupa, saiu pelo primeiro portão, saiu pelo segundo, chegou no portão de ferro, o portão se abriu sozinho, e Pedro estava pensando que estava sonhando. Ele estava sonhando. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Quando a providência de Deus vem, irmãos, muitas vezes pela nossa incredulidade, nós ficamos assim, poxa, rapaz, eu nem esperava isso que Deus fez. A nossa incredulidade, nós não somos perfeitos em confiar em Deus. E quando vinha a providência, obrigado, Senhor, eu sabia que o Senhor ia trazer. Obrigado, eu sabia que o Senhor ia trazer. É isso que Deus quer em cada um de nós. E quando orar, já tem um sentimento de ter recebido a bênção. Deus pede isso a gente. Quando a gente orar, Senhor, salva meu filho. Senhor, eu sei que meu filho está salvo em tuas mãos. Eu sei, eu tenho confiança no Senhor, porque está salvo, minha família é do Senhor. E tem esse sentimento que Deus já deu. É isso que Deus fez. Isso é a fé, irmãos. Sabemos que se nós não tivermos uma fé dessa, não vamos agradar a Deus. Não vai adiantar você estar aqui 24 horas, não vai adiantar você estar cantando, pregando, se você não tiver uma fé firme, uma fé firme que agrada a Deus. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. A providência de Deus veio na vida de Pedro, e isso nos traz algo importante para nós, a Igreja de Cristo, que nós temos um Deus que ouve as nossas orações. Assim como ouviu as orações daqueles irmãos naquela época, nós temos um Deus que ouve as nossas orações. E o que Deus faz? O que nós devemos fazer para ter essas bênçãos? Colossenses capítulo 3, versículo do 1 ao 4. Então, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima, e não às coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele em glória. Vós aparecereis com Ele em glória. Então o que Colossenses quer nos dizer? Para que nós possamos ter uma vida ativa em oração, em consagração a Deus. Colossenses nos diz o quê? Se você está morto em Cristo, se você já ressuscitou com Cristo, a sua busca é as coisas do céu, não é as coisas aqui da terra. Nós não podemos se pegar às coisas da terra, não, irmãos. Eu vou procurar um político para poder tirar Pedro da prisão. É isso que eu tenho que fazer. Eu vou coletar uma quantia aqui de dinheiro para pagar a fiança de Pedro. Isso é coisa da terra. Isso é coisa da terra. Meu filho não tem mais jeito, eu não vou orar mais não, ele não tem mais jeito. As coisas da terra. Mas o Senhor disse: se você ressuscitou com Cristo, você busca o que é do céu. O Senhor manda o anjo para tirar Pedro da prisão. O Senhor manda a providência para a minha casa. Senhor, salva a minha família. Senhor, toca naquele coração duro, aonde eu não consigo tocar. Mas o Senhor tira aquele coração de pedra, bota o coração de carne, para ser propício a sua palavra. As coisas de cima. As coisas de cima, irmãos. A nossa vida tem que estar ativa nas coisas do céu. Não é daqui não, irmãos. Quantos crentes estão ativos aqui, buscando coisas desta terra? Mas vê quantas igrejas aí, em vez de se organizar em oração, buscar a Deus para a providência, eles vão buscar políticos, vão buscar forças daqui da terra, vão fazer aliança com homens podres,
para poder trazer, não, porque a igreja precisa disso aqui, a gente tem que fazer isso aqui por isso. Deus vai agir nisso. Deus vai agir na sua providência terrena. Deus não vai agir, irmãos. Deus só vai agir, irmãos, quando nós olharmos para o céu, voltar nossos olhos para o céu e buscar aquele que pode fazer. Porque nós somos lá em cima, irmãos. Nós somos daqui, estamos aqui há poucos tempos, irmãos. Somos estrangeiros e peregrinos. Desde o momento que você entregou sua vida a Jesus, desde quando Jesus veio sobre você, você se tornou um estrangeiro, um peregrino. Você não é daqui. Você está passando tempo. Você está passando um período. Então, como eu não sou daqui, não tenho nada a ver com isso aqui, eu tenho que buscar o meu lugar. O Senhor nos diz que nós agora somos cidadãos celestiais. Nós ouvimos aqui ontem. O Senhor disse que ia colocar o nome dele em nós, para sermos cidadãos da cidade celestial. Ele disse: eu colocarei o nome do meu Deus e da cidade do meu Deus em você. Para quê? Para que nós estejamos a cidadania celestial. Não é daqui, não é daqui, irmãos. Então, nós devemos buscar o que é do céu, para que nós venhamos ter as providências de Deus, venhamos buscar o que é do céu, da onde nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está à direita do Pai e intercede por nós, irmãos. O Senhor está sentado à direita do Pai e Ele ouve as nossas orações, irmão. E é Ele que leva as nossas orações a Deus. Outras religiões dizem aí que é Maria, é fulano, é perdão. Cai fora disso, irmãos. Quem intercede pelos seus santos é o Senhor Jesus Cristo. Ele que leva nossas orações ao Pai, intercede por nós e traz a providência àquele que é fiel, aquele que guarda, que está ali firme na palavra de Deus, que obedece, que ama a sua palavra. Oração para edificação. Oração para edificação. Atos capítulo 12, versículo 11 ao 17. Atos 12, versículo 11 a 17. E Pedro, tendo voltado em si, disse: agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. E ele, considerando isto, foi à casa de Maria, a mãe de João, cuja sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos e orando. E quando Pedro bateu a porta do pátio, uma donzela chamada Rode saiu a escutar e reconheceu a voz de Pedro. E ela não abriu a porta de alegria, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta e disse-lhe: está louca. Mas ela afirmava continuamente que era assim. E eles disseram: é o seu anjo. Mas Pedro continuava batendo, e quando abriram a porta, viram-no e se espantaram. E aconteceu-lhe ele e acenando-lhe ele com a mão para que se calasse, declarou-lhe como o Senhor o tirara da prisão. E ele disse: vai e mostra estas coisas a Tiago e aos irmãos. E partindo foi para o outro lado. Olha que maravilha. Pedro, caindo em si, voltou em si, pois Pedro pensava que aquilo era uma visão, era um sonho. Pedro, caindo em si, Pedro reconhece: verdadeiramente Deus mandou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa que o povo tinha. Qual era a expectativa do povo? A morte dele. O povo estava ansiando pela morte de Cristo. Então Pedro disse: verdadeiramente agora eu vi que o Senhor mandou o seu anjo e me libertou. Verdadeiramente. E o que foi que Pedro fez?
Pedro se direcionou à casa de Maria, a mãe de João, cujo nome era Marcos, onde muitos estavam orando, estavam reunidos e orando. Quando Pedro saiu da prisão, irmãos, Pedro foi para a igreja, Pedro foi ver os irmãos para anunciar o que aconteceu com ele, para falar àqueles irmãos a maravilha do que aconteceu. Você vê que foi uma coisa tão grande que os irmãos não acreditaram. Essa jovem, essa donzela Rod, ouviu a voz de Pedro e ela conheceu a voz de Pedro. De tanta alegria que ela estava, ela não conseguiu abrir a porta e foi lá anunciar aos irmãos: ó, Pedro está na porta. E o pessoal disse: você está ficando louca, Pedro deve estar morto na hora dessa. Deve ser o seu anjo que está batendo na porta. Você está ficando louca, Pedro já morreu, rapaz, não tem mais expectativa. Mas ela insistia: não, é ele, porque eu conheço a voz dele, é ele que está batendo na porta. E quando os irmãos abrem a porta, se deparam com o seu líder, se deparam com Pedro. Imagine que alegria desses irmãos. Naquele momento os irmãos ficaram espantados de ver Pedro ali, quem sabe até pensando que era um espírito que estava ali. Mas os irmãos se espantaram, mas Pedro acenando na sua mão aos irmãos, e os irmãos se alegraram. E nós podemos ver aqui o que acontece quando as bênçãos do Senhor vêm sobre a sua vida. Qual é a primeira coisa que você faz? Pedro, quando caiu em si, que viu que o Senhor o livrou deste terrível fim, Pedro foi anunciar aos irmãos a maravilha que aconteceu na vida dele, irmãos. Pedro não se calou, não, ó, essa bênção é minha, eu vou ficar quieto. Não. Pedro foi lá na igreja, onde os irmãos estavam reunidos na casa de Maria, ó, foi lá anunciar o que o anjo fez, o que Deus fez através do seu servo. Pedro anunciou as maravilhas de Deus, irmãos. Pedro não se calou, não, porque esse testemunho fortalece os irmãos. Os irmãos estão em oração, mas você sabe como é que está o coração deles? Rapaz, está aqui orando, mas Pedro essa hora deve estar morto, meu. Não tem mais jeito, não. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos continuar a oração, mas já foi. Mas Pedro, quando veio fortalecer, ó, o resultado das suas orações. Olha o resultado do que vocês fizeram. Olha o resultado de vocês buscarem a Deus por mim. Olha eu aqui, ó, eu estou livre. O anjo do Senhor veio, abriu as portas, tirou a corrente dos meus braços. E eu passei por tudo aquilo ali, ó, abriu a porta de ferro e me libertou. Olha o resultado das suas orações. Imagine o fortalecimento desse povo. Imagine como esse povo ficou fortalecido a ver Pedro ali, a entender que ele se compadeceu na oração e Deus respondeu. Pessoal, Deus ouviu a nossa oração. Rapaz, nós oramos a Deus, quem sabe nossa mente está batendo ali, será que vai? Vamos orar para ver, né? Se vai. Mas Deus ouviu a nossa oração, e isso, irmãos, traz um fortalecimento para a igreja. Quando você recebeu uma bênção, tenha, irmãos, ó, o coração agradecido e venha testificar diante dos irmãos o que Deus fez na sua vida. Porque esse testemunho não é para engrandecer, esse testemunho é para que a igreja de Deus se fortaleça, irmãos. E veja, ó, rapaz, Deus foi com o irmão ali, ó, Deus foi com a irmã, rapaz, a gente orou aqui, ó, e Deus deu a resposta. E isso traz fortalecimento à igreja, irmãos. Isso nos traz mais força para a gente possa orar mais, para que a gente possa estar mais firmes. Então Pedro, saindo da prisão, Pedro foi fortalecer a igreja. Eu vou lá mostrar o que o anjo do Senhor fez, o que a oração deles a Deus fez na minha vida. Eu vou lá, uma forma que os irmãos nem esperavam isso. Os irmãos nem esperavam. Os irmãos ficaram espantados a ver Pedro ali. Rapaz, por que, irmãos? Muitas vezes somos incrédulos, irmãos. Muitas vezes não temos a fé que devemos ter, irmãos. A incredulidade nos ronda todos os dias, para que a gente não tenha esta fé firme. Pedro diz, ó, o diabo está ao seu redor. Ó, ore e vigie. Seja sóbrios e vigilantes, porque o seu adversário está ao seu redor.
Você acha que o diabo vai mostrar que você tem uma bênção vinda do céu? Algo que você pode testificar à igreja e os irmãos se fortalecer? Você sabe como está a situação dos irmãos? Você pode estar aqui dando risada, cantando hino, mas seu coração está entristecido por algo que está acontecendo. E às vezes a igreja não sabe. Às vezes você está ali na sua intimidade, triste, quebrantado, e um exemplo desse, um testemunho desse fortalece o irmão, dá força ao irmão. Amém. Dá força, fortalece a igreja. Para que nós possamos ver, irmãos, que apesar de nossa incredulidade, apesar da nossa pouca fé, o Senhor age no nosso meio. O Senhor traz bênçãos ao nosso meio. Então foi isso que Pedro fez. A primeira coisa, eu vou lá onde os irmãos estavam. E o meu testemunho irá fortalecer aqueles irmãos que se compadeceram, que oraram, quem sabe lá estavam, será que vai dar certo, será que não vai? Mas quando ele viu Pedro, meu Deus, Ave Maria, Senhor, Pedro está de volta, o Senhor ouviu nossas orações, e isso traz mais fortalecimento para você buscar mais, para você se compadecer mais. Tiago capítulo 5, versículo 13 ao 18, olha o que Tiago diz, Estais alguém entre vós aflito, que ore. Estais feliz, que cante salmos. Estais alguém entre vós doentes, que chame os anciões da igreja e unja sobre ele, e orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se ele houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa, feita por um justo, é de muito benefício. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou fervorosamente, pedindo que não chovesse, e não houve chuva sobre a terra por um espaço de 3 anos e 6 meses. E ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, o que Tiago quer nos levar aqui? A oração, irmãos. A oração. Tiago diz, está alguém aflito entre vós? Ore, peça a Deus, clame. Está alguém contente, alegre? Cante salmos a Deus. Estais alguém entre vós doentes? Chame os anciões da igreja, chame os pastores, os presbíteros da igreja, e ore sobre ele, ungido com óleo, e em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor. E a oração da fé, não é o óleo, é a oração da fé, salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, seriam perdoados. E o que a igreja tem que fazer? Agora Tiago diz, para nós, confessai as vossas culpas uns aos outros. Como nós vamos saber que o irmão está aflito aqui? Como nós vamos saber que o irmão pecou? Como nós vamos saber que o irmão que está meio bambeando, se você não falar? Se você não chamar o irmão e dizer, irmão, ore por mim que eu estou passando por essa dificuldade. Igreja, ore por mim que isso se levantou contra mim e eu não sei o que fazer. Ore por mim. E orai uns pelos outros. A igreja que é forte, irmãos, se compadece pela necessidade do irmão. E se compadece como? Em oração, irmãos, em pedindo. Aqui pode ter um irmão que está aflito, mas se a igreja toda se reunir e orar, pedir a Deus, o irmão pode ser sanado. A providência do céu pode descer. Então, orai uns pelos outros, para que possais ser curados. Se você ficar calado, você não vai ter sua cura. Os irmãos não vão saber o que está passando. Então, Tiago diz, para que possais ser curado, confesse, fale. Irmãos, nós estamos sujeitos a pecar todos os dias. Todos os dias estamos sujeitos a tropeçar. Nós devemos ser humildes se errarmos. Devemos ser humildes e chegar à igreja, chegar ao irmão, eu errei, eu cometi um erro, não era para ter cometido, ore por mim. Peça a Deus pela minha vida, para que o Senhor possa me perdoar.
Então, irmãos, depende muito da nossa humildade. Nós somos uma família, somos uma igreja. Aqui não tem nada de não estar escondendo outro do outro, não, irmão. Tudo que tem aqui é de todo mundo. Todo mundo. Aqui todo mundo olha um para o outro da mesma forma. Não se pode ter diferença, porque quando tem diferença, o diabo já entrou. Quando um é mais glorificado que o outro, o diabo já entrou. Porque mesmo eu que estou aqui pregando, Deus me vê da mesma forma como vê vocês. Eu não tenho nenhuma garantia a mais do que os irmãos, não. A mesma forma que Deus vê vocês, Deus me vê. Eu fui tirado para pregar a palavra de Deus, mas isso não vai me dar garantias que você é melhor do que meu irmão, não, porque da mesma forma que meu irmão pode errar, eu também posso. Da mesma forma que o irmão pode cometer um erro, eu também posso, porque sou sujeito às paixões deste mundo, como qualquer um é, como Elias era. Então, se eu não confessar aos irmãos, irmãos, eu errei em algo que não era para ter feito, olhe por minha vida, me perdoe, irmão. Eu como uma pessoa que estou conduzindo a igreja, eu errei, eu tenho que ser um exemplo, mas nesse momento eu fracassei, me perdoe. E se não houver um perdão genuíno, Deus não está no meio, irmãos. Deus não está no meio, porque a oração eficaz e fervorosa feita por um justo é de muito benefício. Se eu não te pedir oração e você clamar a Deus por minha vida, eu posso continuar no erro, eu posso continuar pecando, eu posso continuar achando que eu estou certo. Então, irmãos, isso depende muito de humildade. Ninguém é melhor do que ninguém, somos todos iguais. O Senhor nos vê todos iguais, não tem diferença. Então, o que nós devemos pedir a Deus é humildade. Senhor, me deixa ser humilde, para que no momento da minha aflição eu possa pedir aos irmãos, não ter vergonha. Irmão, ore por mim que eu não estou bem, eu não estou sentindo bem, ore por mim, irmão. A igreja, ore por minha vida. Eu passei por uma coisa ali que não era para ter ser feito, mas eu fiz. A carne me inclinou a fazer, mas ore por mim. Humildade, irmãos. Humildade para que o poder de Deus possa agir no nosso meio. Você está no meio de uma igreja hoje, essa igreja do mundo, que irmão não está nem aí com o irmão. O irmão está ali pecando, errando, mas ele dá um dízimo gordo, deixa lá. Mas não se compadece com o irmão que está ali, se desviando da palavra de Deus, porque eles pensam em dinheiro, ele quer dinheiro, não está preocupado com nada não, a igreja está cheia, oh glória a Deus, mas não está ali, irmão, como é que você está? Irmão, o que você fez aqui? Vamos orar com você, vamos vir aqui orar. Não está nem aí, irmãos. Então o poder de Deus vai estar nessa igreja? Não está não, irmãos, vai estar não. A oração a Deus, o Senhor nos dá um exemplo de oração. O Senhor nos inclina ao exemplo de oração. E aqui em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 10, nós vemos uma expressão de oração a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 10. Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, na terra e como no céu. A oração tem que ser uma oração que glorifique a Deus. Em primeiro lugar, quando você for orar, glorifique a Deus. Olha o que diz: orai, pois, da seguinte maneira, que é o próprio Jesus dizendo um exemplo de oração: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra e como no céu. Então aqui não tem nada para nós não. Nesse momento a gente começa a glorificar a Deus, pedir a Deus: Senhor, tu és grande, Senhor, tu és grandioso, Senhor, tu és santo, não há nenhum outro igual a ti. Então nesse momento nós exaltamos ao nosso Deus. A igreja, Mateus capítulo 6, versículo 11 ao 13: O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos conduz à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
sempre. Amém. O que a igreja tem que pedir? O que a igreja tem que se reunir em pedir a Deus? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A confiança em Deus, irmãos, não é da nossa força, não é do nosso entendimento. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, pois pecamos todos os dias, como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos conduz à tentação. Guarda a igreja, guarda os seus santos, mas livrai-os do mal. Por quê? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É conhecer a Deus, é conhecer a Deus. Então, irmãos, aqui Jesus nos retrata um exemplo de como devemos orar ao Pai. Glorificá-lo em primeiro lugar, em segundo lugar, nossas necessidades, e em terceiro, exaltá-lo, pois o poder é dele, a glória é dele. Irmãos, nós devemos ter uma vida de oração, para que esta maravilha que aconteceu com o apóstolo Pedro possa vir acontecer sobre as nossas causas. A providência de Deus possa vir sobre as nossas causas, em nome de Jesus.